Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, e quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e deixar aqui registrado também meu agradecimento ao pastor Joab pela confiança de estarmos aqui ministrando a palavra nessa noite. Peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 19, Salmo 19, à medida que você for achando, peço que você se coloque de pé para que nós possamos fazer a leitura do Salmo 19, que fala da excelência da criação e da palavra de Deus. Diz o texto: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos mais uma vez nessa noite. Senhor Deus, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estar em tua casa e meditar na tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito esteja a nos orientar e a nos abrir o entendimento para que as palavras que aqui vão ser proferidas possam fazer em nós algo produtivo, possam de fato nos esclarecer acerca da tua vontade e nos fazer conhecer ainda mais do teu ser. Assim nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Acompanhe conosco esses 14 versículos. Iremos dividir didaticamente esse sermão em 3 partes. Colocado ao lado do Salmo 18, Salmo 19 completa um ciclo de louvor. E ele fala a respeito dos atos salvadores, salvíficos do Senhor. E ele fala também da sua glória refletida na criação, mas também refletida na sua lei. Então, esse canto, se você olhar lá em cima no título, além de a excelência da criação e da palavra de Deus, vai ter ao mestre de canto, o Salmo de Davi. Então, quando Davi escreve esse salmo, e ele é destinado para que seja cantado, esse canto se divide em 3 partes. Do versículo 1 até o versículo 6, as coisas criadas vão mostrar a glória de Deus. Então ele vai falar acerca de tudo que na criação aponta para a glória de Deus. Dos versículos 7 a 11 vão mostrar que a palavra de Deus mostra a sua graça. E dos versículos 12 a 14, Davi vai fazer uma oração pedindo por graça a Deus. Então nós vamos caminhar nesses 14 versículos, observando essas 3 questões e tentando trazer para a nossa vida aquilo que
Esse Salmo 19 nos apresenta acerca de Deus e acerca da sua glória, mostradas primeiramente pela sua criação, segundo pela sua palavra, e depois Davi pedindo por graça, aquilo que de tanto a gente necessita dia após dia. Então as coisas criadas mostram a glória de Deus. Quando nós olhamos para o primeiro e para o segundo versículo, os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. A imensidão e a beleza do céu apontam para a glória de Deus. Quando nós olhamos para o céu de uma maneira mais atenta, de uma maneira mais interessada, diferente do que nós fazemos normalmente, nós somos levados a pensar: quem fez tudo isso? Essa imensidão toda. Você começa a olhar para o céu e ele parece que não vai ter fim. E de fato ele não tem fim. Você olha para o céu da janela da sua casa e você percebe que ali existem nuvens escuras. Talvez você não consiga ver totalmente o céu. Você vai se destinando para outro bairro da mesma cidade, o céu está totalmente limpo, quase sem nuvens. E você consegue contemplar coisas que da sua janela você não via. O céu é imenso e as coisas que fazem parte dessa visão imensa apontam sempre para a glória de quem o fez. A gente percebe que existem muitas coisas bonitas, muitas coisas belíssimas no mundo. Mas para que a gente perceba a beleza de Deus e a beleza da sua glória, não é necessário que a gente corra atrás de tantas e tantas coisas bonitas que existem nesse mundo. Basta que olhemos para os céus. E os céus proclamam a glória de Deus. Olhamos para esse céu que é imenso, da mesma forma que olhamos para o mar e ficamos pensando onde ele começa e onde ele termina. E nós entendemos que Deus é maior que os céus e é maior que os mares, porque eles são criação de Deus. Então, quando você olhar para os céus e lembrar que eles proclamam a glória de Deus, lembre-se que o Deus que fez os céus e que fez todas as outras coisas é maior do que tudo isso. Relembre a glória de Deus e veja também que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós olhamos para essa parte do versículo 1, firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós olhamos para a amplidão, e essa palavra firmamento pode ser colocada também como amplidão, nós contemplamos, por exemplo, as estrelas, os astros, o sol e a lua, as nuvens, e os astros e os luminares, lá em Gênesis 1, vão ser colocados como obras das mãos de Deus. Os astros, os luminares são obras das suas mãos e nos transmitem algo do seu poder. Quando nós olhamos para o sol e ele está muito vivo nesses últimos dias na nossa cidade, muitas vezes nós até reclamamos, porque ele está muito intenso, o calor é muito forte. Mas há pouco tempo a gente estava batendo os dentes por conta do frio que estava acontecendo aqui na cidade. E o que é que melhorou esse frio tão grande com o qual a gente não é tão acostumado? Por ser uma cidade de interior do Nordeste, o sol. E o sol volta. E o sol não volta simplesmente com o seu esplendor e simplesmente mostrando a obra de Deus, mas facilitando muita coisa na nossa própria vida. Quando a gente se prepara para resolver qualquer coisa no comércio, qualquer coisa dentro de casa, e está chovendo, normalmente a gente deixa o plano de lado. Hoje está chovendo, não vai dar para fazer. Num dia ensolarado a gente já tem condição de vir sem poder dar nenhuma desculpa. Nesse período que a gente está passando, certamente algumas pessoas disseram: eu não vou para a igreja. Os cultos voltaram em meados de junho, quase finalzinho de junho. Alguns dias chuvosos, alguns dias bem frios. Campina Grande com 16 graus parecia uma utopia, mas aconteceu. Mais ou menos metade da temperatura que a gente tinha hoje. E aí as pessoas se esconderam um pouquinho dentro de casa por conta do frio e por conta da chuva, que são tão importantes quanto o sol.
Mas aí o sol sai, e aí não tem desculpa para eu dar ao Senhor: Senhor, eu preciso ir para a tua casa. Hoje não tem chuva que me impeça, até porque eu já fui privado demais da comunhão dos santos. Veja que, além de apontar para a glória de Deus, o sol nos traz de novo a ideia da nossa responsabilidade com relação a Deus, e que nós não temos desculpas para não adorá-lo. Se as chuvas talvez nos atrapalham humanamente falando, o sol vem e nós não temos mais o que dizer que não podemos ir até a casa do Senhor. Mas quando nós olhamos para tudo que o Senhor fez, e elas nos transmitem algo do seu poder, também transmitem algo da sua beleza. Um ser que possui tamanha beleza não poderia fazer outra coisa a não ser um universo tão belo. Às vezes a gente corre tanto para cima e para baixo, atrás do nosso sustento, que é Deus que dá, que a gente não para perceber as coisas belas que foram criadas pelas mãos dele. Parece que às vezes a gente passa 30, 35 anos da vida trabalhando, esperando o dia de se aposentar, se é que estaremos vivos quando da aposentadoria, para poder fazer uma viagem e conhecer uma cachoeira, para poder fazer uma viagem e conhecer um campo, para poder ir até um sítio, até uma fazenda e lidar com alguns animais, para apresentar aos nossos filhos aquilo que é tão simples, mas que é tão belo. A gente não pode se esquecer das coisas que são mais simples e ao mesmo tempo são as mais belas. Não é belo simplesmente o projeto arquitetônico de uma casa que custou milhares ou milhões de reais, porque é muito fácil fazer alguma coisa bela com recursos. Mas quando a gente percebe, por exemplo, que a gente recebeu um presente, uma pequena cesta com alguns produtos muito simples, mas que aquela cesta tem ali flores enfeitando, flores que foram colocadas ali gratuitamente, que crescem em qualquer jardim, que seja frutífero o suficiente para que elas vicejem. Aquelas flores nos mostram também a beleza de quem as criou. E para que aquelas flores cresçam, não só é preciso chuva, mas também o sol, que as aquece, que também as permite crescer. Olhar para a beleza das coisas criadas também é olhar para a beleza de Deus. E às vezes a gente perde de vista como o nosso Deus é belo. A gente não pode deixar de vista que o nosso Deus é justiça, se ira, mas ao mesmo tempo esse Deus que é imutável e em si reside uma infinidade de atributos, é um Deus que se revela belo para os seus, que se revela compassivo, misericordioso para com os seus. O versículo 2 diz que um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. A comunicação acerca do ser de Deus através da criação é constante. Todos os dias nós somos lembrados através da criação de que existe um Deus e que esse Deus é perfeito, é poderoso, é glorioso e é belo. Todos os dias. Mesmo para você que passou dias e até meses em casa, porque não podia sair, atemorizado pelas circunstâncias vividas nesses últimos meses, bastou abrir a janela para que você visse as obras do Senhor. As obras das mãos do Senhor, que discursam dia após dia e noite após noite. Conhecimento, revelando conhecimento acerca de quem Ele é. Você percebe que nesses últimos tempos, algo infinitamente pequeno talvez tenha nos levado a deixar de perceber a grandeza do poder de Deus. Mas, quando nós olhamos para esses dois primeiros versículos e percebemos que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e isso dia após dia, isso noite após noite, eu não posso de forma alguma deixar que o meu coração esqueça de quem eu sirvo, quem Ele é, qual a essência do Deus a quem eu devotei a minha fé, o meu coração.
olhar para esse quadro do firmamento, do céu, me faz ter motivos para agradecer a Deus. Me faz ter motivos para agradecer porque Ele me permite ainda estar sobre a face da terra, contemplando tudo o que Ele tem feito. Perdemos pessoas? Sim. Perdemos recursos? Muitos. Mas não podemos perder de vista que Deus continua no controle de todas as coisas, fazendo coisas maravilhosas por nós, todos os dias e todas as noites. Se hoje nós acordamos e vimos o raiar do sol, cada dia mais forte, com a chegada bem próxima do verão na nossa região, é porque Deus renovou suas misericórdias sobre nós. Se hoje deitarmos e dormirmos, é porque o Senhor tem velado sobre o nosso sono. O Senhor tem cuidado de nós. Não precisamos ter qualquer ansiedade pelo dia de amanhã, porque se for da vontade dEle, abriremos os olhos novamente. O sol lá estará, e ao entardecer, a lua lá estará também. E mais importante, além da lua e o sol estarem exatamente no local onde devem estar, o nosso Deus está em todos os lugares. E Ele continua controlando todas as coisas. Quando nós olhamos para o versículo 3 e o versículo 4, ele diz: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Qual é o som produzido, por exemplo, pelo sol? Ele não produz som, mas sem nenhum som, nós sabemos quem o fez, nós sabemos quem o controla, e nós sabemos exatamente a razão pela qual ele ali está. Existem muitos estudiosos que apontam para o fato de que se o nosso planeta estivesse um pouco mais próximo do Sol, nós seríamos consumidos pelo calor dele. E a vida humana não seria provável na Terra. Então, tudo foi exatamente calculado por Deus, não num simples projeto inteligente. Eu me recuso a olhar para Deus simplesmente como alguém que é um designer inteligente de alguma coisa, mas Ele é o todo sapiente. Toda a sabedoria reside nele, e Ele fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu não poderia dizer assim, haja luz, não haveria nada. Se eu dissesse que as águas se organizassem e que não avançassem sobre a faixa de terra, isso não aconteceria, porque a minha palavra não tem o menor poder. Mas nós servimos a um Deus que a sua palavra tem todo o poder. As coisas criadas não têm linguagem, não há palavra nelas, mas a palavra que está por trás delas revela o caráter de Deus. Quando Ele diz haja luz e há luz, nós percebemos o tamanho do poder de Deus, e que mesmo que esses luminares não emitam sons, nós podemos perceber a grandeza de quem está por trás deles. E Ele diz que, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, mesmo que não há linguagem, mesmo que não haja palavras, mesmo que deles não se escute nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo aplica esse versículo à proclamação do Evangelho, também deveria se manifestar a todos. Porque o conhecimento do Senhor se dá não somente através da palavra de Deus. Nós temos essa revelação especial, mas quantas pessoas não a têm? Mas as pessoas se tornam indesculpáveis a partir do momento que elas olham para toda essa criação e elas são ensinadas de que Deus criou todas as coisas. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, mas se eles ouvem falar de um Deus que criou todas as coisas e conseguem enxergar que há alguém por trás desse universo, eles assim serão indesculpáveis.
Diz o texto de Romanos 10, do 16 ao 18. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. E, de fato, nem todos que olham para essas sagradas escrituras e ouvem a pregação do Evangelho vão obedecer ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem tem acreditado na nossa pregação? Quantas vezes temos falado dos feitos do Senhor e as pessoas não nos dão ouvido? Quantas vezes nós falamos dos planos que o Senhor tem para as vidas das pessoas e elas dizem: não, está muito bom do jeito que está. Eu consigo viver da maneira que eu tenho vivido até hoje. Eu não preciso de uma mudança de vida, eu não preciso que minha vida melhore. A nossa pregação nem sempre consegue chegar aos ouvidos e aos corações de muitos. Mas a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra. Mas eu pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Quando Paulo usa esse versículo 4 do Salmo 19, ele está dizendo: não adianta uma pessoa chegar diante de Deus e querer se justificar de que não creu em sua palavra porque não foi apresentado a ela, porque não sabia que existia um Deus, porque em toda a criação se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins do mundo. Para onde você for, para onde os seus olhos mirarem, você vai ver a criação de Deus. Se você vê uma folha balançando na copa de uma árvore, ali você vê a manifestação do poder de Deus. Se você vê uma criança correndo sem a menor preocupação, claro, ela não tem contas a pagar. Você vai perceber ali Deus criando e aperfeiçoando aquele ser durante toda a sua vida. Se você percebe dia e noite, os dias se passando e tudo caminhando em paz, você sabe que Deus tem cuidado da sua vida para que você passe dia e noite, sem os maiores danos. Quantas pessoas que hoje, exatamente hoje, não estão desfrutando da mesma coisa que nós, não estão tendo as mesmas oportunidades que nós. Às vezes a gente utiliza até uma ilustração dizendo: tem muita gente que queria estar na casa de Deus. E eu digo exatamente o contrário: existem muitas pessoas que não queriam estar na casa de Deus. E é com elas que a gente deve se preocupar muito. Porque aqueles que queriam estar e não podem, de fato, quando a oportunidade surgir ou quando as condições forem favoráveis, eles estarão aqui. Mas existem aqueles que continuam dizendo não a Deus. Como loucos, continuam acreditando que com a força do seu próprio braço poderão resolver todas as coisas, que com seus próprios recursos eles se safarão das situações mais complicadas, mais críticas e mais graves da vida, quando só existe um caminho, uma verdade e um ser que traz vida, que é Jesus Cristo. A terra ouve a sua voz, as suas palavras se ouvem até os confins do mundo. O versículo não termina aqui. O versículo 18 de Romanos 10 termina dizendo: tais homens, por isso, são indesculpáveis. Não tem ninguém nesse mundo que possa dizer: eu não conhecia a Deus, ninguém pregou para mim. A criação prega acerca de Deus. Agora, claro, a fé salvífica vem pela pregação, a pregação do Evangelho de Cristo. Para que essa pessoa se converta, para que essa pessoa seja transformada, ela precisa ter exposta a revelação especial. Mas a revelação geral está aí, para que todos possam ver e contemplar as obras do Senhor. Mas o versículo 4 continua dizendo: aí pôs uma tenda para o sol. E a gente vai até o versículo 6, onde ele vai dizendo: aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia na extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Os céus são a tenda do sol.
posta para ele por Deus. E o sol é um elemento muito específico para determinadas religiões. E eles e deis culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. São coisas criadas por Deus, belas, maravilhosas, mas dignas de culto? Não. Qual a especialidade delas, se elas foram repartidas para todos os povos e estão debaixo de todos os céus? Elas mostram a graça de Deus, que é comum a todos os povos, sejam eles crentes em Cristo ou não. Mas há uma graça reservada àqueles que foram chamados por Deus. E que nos faz entender que daremos culto somente a Deus. Está lá nos mandamentos. Nós não vamos dar culto ao sol. E nós olhamos para o texto de Deuteronômio 4,19 e vemos aquilo que foi criado por Deus, por mais especial que seja, não merece adoração. Quem merece adoração é aquele que é especial e fez as coisas serem especiais. O sol, apesar de ser adorado por muitos, é meramente parte da criação de Deus que declara a sua glória. Inclusive o seu prazer, quando ele diz que o sol, como noivo que sai dos seus aposentos. O noivo, quando sai dos seus aposentos, ele está cheio de prazer, cheio de alegria. Mas não somente isso, o sol também sai se regozijando como um herói a percorrer o seu caminho. Romanos 1,20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Quando nós olhamos o sol subindo e deixando para trás todas as trevas, toda a escuridão, iluminando o nosso dia, nós percebemos também a partir disso, que quando o sol da justiça subiu sobre a terra, nós tivemos todas as trevas sendo dissipadas. A figura do sol vencendo a escuridão também nos aponta para a figura do sol que nos justifica, vencendo toda a escuridão. E a sua presença em todos os lugares. Nós temos um Deus que é onipresente, diferente das coisas criadas. E quando nós olhamos para cá, que ele diz: principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, nada refoge ao seu calor. O sol inicia de um lado e se põe lá no outro, numa figura do nosso Deus que nem tem início e nem tem fim, ele é eterno. E ele compreende não somente o universo, mas ele vai além do universo. Quando ele diz: nada refoge ao seu calor, assim como nada escapa do calor do sol, a presença do Criador é sentida por todos. Olha o que é que diz Atos 17:24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não dá para a gente fechar Deus numa caixinha. Não dá para dizer que ele está presente somente aqui e não lá. Ele está presente em todos os lugares. Esse ano a gente não experimentou algo bem específico da nossa região. Dou graças a Deus por isso, apesar dos dividendos que perdemos. Mas Campina Grande, no mês de junho, não teve o seu momento junino. Nos livramos de muitas coisas. Vários problemas sociais foram evitados. Mas uma coisa é certa, também deixamos de ouvir certas questões que nós sempre escutamos da parte de alguns irmãos em Cristo. Deus não pode estar ali, porque aquele é um antro de perdição. Deus não pode estar ali, porque ali as pessoas bebem, se prostituem, cultuam ao mundo. Mas sabia que Deus está ali? Todos os dias. Tem gente que se programa para ir os 30 dias do São João e não consegue. Claro, se cansa.
Mas Deus está aos 30 dias do São João, cuidando, por exemplo, daquele filho que saiu rebelde de dentro de casa, quando a mãe diz assim: meu filho, não vá não, é perigoso. E fica orando por ele: Senhor, guarda meu filho. Senhor, não permita que nada aconteça com ele. Que aquelas pessoas que vão só para bagunça, para briga, não cheguem perto dele, que ele consiga chegar em casa, seja a hora que for, mas que ele chegue seguro, chegue inteiro. Deus está ali, guardando esses. Deus está ali livrando aquelas pessoas que são esfaqueadas, assaltadas, mas não chegam a óbito. Deus está ali guardando pessoas que estão simplesmente pela necessidade de estar trabalhando. Guardas municipais, flanelinhas, comerciantes, que estão ali só para ganhar o seu sustento, mas que não compactuam com o que está sendo feito na festa. Deus está ali, preservando a todos, mantendo a ordem das coisas, mostrando que é Deus, mas Deus não está ali se agradando daquelas coisas. Essa é a grande diferença. Eu não posso dizer que Deus não está no local porque o homem deturpou a finalidade daquele local. Eu preciso entender que Deus está em todo local criado pelas suas mãos, ou seja, em todo o universo. Não existe nada nesse mundo que não tenha sido feito por Ele. Então também não existe nada nesse mundo que não esteja no controle das mãos dEle. A palavra mostra a sua graça, segunda parte desse nosso Salmo 19, do versículo 7 até o versículo 11, quando ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, a lei, a revelação especial de Deus reflete o caráter do seu autor. De Gênesis a Apocalipse você lê tudo a respeito de quem Deus é. Quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, quem é Deus? É o Criador. Quando diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, em João 3,16, quem é Deus? O Pai, o perdoador, o provedor do nosso perdão. Quando nós olhamos para esse texto, que diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, quem é Deus? O glorioso, o todo-poderoso, o onipresente, o onisciente. A lei do Senhor é perfeita, tudo que aqui está aponta única e exclusivamente para Ele. E ela restaura a alma, porque todos os que seguem a palavra de Deus se enchem de alegria e de esperança. Quantas vezes, não só no contexto em que a gente está, durante a sua vida, pessoas diziam assim: eu estou esperando as coisas melhorarem até hoje, e eu não estou vendo nada melhorar. Existem pessoas que, por natureza, elas são pessimistas. As coisas estão indo bem, está tudo em paz, ninguém dentro de casa está doente, a comida está na mesa, está tudo certo, mas para ela ainda tem algum defeito. Certamente você tem um desses, ou em casa ou na sua família. E quando você diz assim: tudo está bem, graças a Deus, Deus está cuidando de tudo, e a pessoa diz: mas isso, Deus está no controle disso aqui também. Mas tem aquilo, mas Deus está cuidando daquilo também. E a vontade dele com aquele determinado material é porque Deus não quis. É porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Eu tenho certeza que muitas pessoas, nesse exato momento, estavam pensando nos planos que fizeram para 2020. Tanta gente que pensava: eu estou em Campina Grande, na Paraíba, eu não tenho emprego, eu não tenho muita coisa, o que é que eu posso fazer? Talvez eu junte minhas economias e vá viajar para fora do país. Talvez em outro local, em outra cultura, com outras condições, eu me dê muito bem. Vem uma coisa que a gente não vê e a pessoa não foi. Mas não está aqui, vivendo, sendo sustentado por Deus. Dia após dia você tem as coisas de que precisa, talvez não as coisas que você queria, mas tudo que você precisa Deus dá. O suficiente para que a gente não murmure contra Ele e o suficiente para que a gente não passe necessidades. Deus não deixa nada faltar. Muita gente se desesperou, muita gente tem
inúmeros problemas hoje psicológicos por conta de expectativas muito altas que foram frustradas. Mas nós colocamos expectativas altas sem pedir a permissão de Deus e sem consultar quais são as expectativas dele para a nossa vida. A expectativa dele, uma das maiores para a nossa vida, é que nós sejamos servos fiéis. Que estejamos vivendo dia após dia, de acordo com a sua palavra, uma palavra que restaura a nossa alma, que traz o conforto na hora da tristeza e que traz o equilíbrio na hora do desespero. Se a gente tiver todos os dias de posse dessa palavra, eu tenho certeza que os nossos dias serão muito mais tranquilos e confiantes. O versículo 7 diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, ou seja, a palavra de Deus é verdadeira. Nós estamos com esse livro nas mãos, ele não contém a palavra de Deus, ele é a própria palavra de Deus. E eu faço questão de, sempre que eu falo da palavra de Deus, dizer que ela tem pelo menos esses dois atributos: ela é inerrante e é infalível. A gente escuta das pessoas que são mais afeitas ao catolicismo romano que o Papa é infalível. Mas ultimamente as pessoas têm começado a criticar um pouco algumas posições do Papa, então parece que ele não é tão infalível assim, pelo menos na visão de alguns. Nós que somos humanos entendemos que nós somos totalmente falíveis. Então qualquer pessoa nessa face da terra, seja ela boa ou má, seja ela muito santa aos olhos de alguns ou não, é falível. Mas a palavra do Senhor não falha. Aquilo que o Senhor fez é perfeito e essa palavra deixada por Ele é perfeita, é verdadeira, é digna de aceitação e que nós coloquemos todo o nosso crédito nela. E ela dá sabedoria aos simples. A sabedoria não é simplesmente falando de um conhecimento intelectual superior. Aquela pessoa é sábia porque ela estudou bastante. Não é sobre isso que ele fala. Essa sabedoria é fruto da palavra de Deus, implantando no ouvinte o temor de Deus. É a sabedoria de andar exatamente no caminho proposto por essa palavra. Às vezes a gente passa por determinadas situações e as pessoas dizem: inteligente é quem aprende com os erros, com os próprios erros, e sábio seria aprender com os erros dos outros, não esperando que aconteça com você para que você aí aprenda. Na realidade, sábio é aquele que aprende pela palavra, a não esperar nem pelos próprios erros e nem pelos erros dos outros, para saber que determinadas coisas não podem ser feitas. A palavra da sabedoria, e essa sabedoria é o conhecimento de Deus e o modo como nós devemos viver diante dele. Sábio não é aquele que conseguiu reunir em seu currículo todos os graus acadêmicos possíveis. Isso não é ruim, isso é muito bom, que a gente consiga chegar o mais longe possível academicamente falando. Mas a sabedoria nós só temos quando nós conseguimos chegar ao pleno conhecimento de quem é esse Deus. E nós conseguimos colocar em prática tudo aquilo que Ele coloca na nossa vida para que nós façamos. Quando nós conseguimos viver retamente diante de Deus, isso é alcançar a sabedoria. E o versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quando ele fala, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, ele está falando de todo o interior, todo o nosso ser. Essa palavra tem o poder de alegrar a nossa mente, de mudar a nossa vontade e as nossas afeições. Charles Spurgeon aponta para o poder de alegrar o coração que a palavra tem, fundada na sua justiça, real na sua qualidade e constante na sua operação. A gente olha para a palavra de Deus e percebe
que ela é totalmente justa. Não existe aqui nenhum preceito que leve você a fazer alguma coisa contra alguma pessoa, contra o seu irmão, mas leva você a viver de maneira justa. A gente percebe que as ordenanças que estão aqui têm uma qualidade real. Elas são para o nosso bem e para o bem de todos aqueles que estão ao nosso redor. E também percebemos a constância da sua operação. Se você não é negligente na leitura da palavra e nem na aplicação dela no seu dia a dia, você vai perceber que essa palavra opera em você também todos os dias. Quando ele fala que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, ele é claro. A palavra de Deus é clara para aqueles que têm o Santo Espírito de Deus. É óbvio que quando a gente observa a leitura técnica da Bíblia, muitas palavras são complicadas. É óbvio que a linguagem de alguns autores se torna de difícil compreensão, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista interpretativo. Mas observe bem que hoje a gente tem uma grande facilidade de diversas versões, mas cada uma delas preservando a essência da mensagem. Se alguém lê aqui um texto na Nova Versão Internacional, mesmo que você esteja com a revista atualizada de João Ferreira de Almeida, você consegue compreender onde está sendo lido aquele texto. Mas a sua linguagem é mais simples. Se você pega uma nova versão transformadora ou uma nova Almeida atualizada, a linguagem é ainda mais simples, ainda mais próxima do leitor do século XXI. Mas o leitor do século XXI vai ter diante dos seus olhos e dentro do seu coração a mesma mensagem do que o leitor da época de Cristo. Por que isso? Porque ele não deixaria que a sua palavra e que os seus preceitos fossem perdidos pelo passar do tempo. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ele manteve pura essa palavra durante todo esse tempo, para que chegasse no dia de hoje e a gente tivesse a mesma percepção de quando Davi estava escrevendo esse salmo, de que o mandamento do Senhor é puro, de que o Senhor, tudo o que ele ordena é para o nosso bem e é para a sua glória. Ilumina os olhos. O mandamento do Senhor ilumina os olhos, dá entendimento, esclarece as coisas para nós. Esclarece como deve ser o procedimento daqueles que servem a Deus. Existem pessoas que se gabam do seu próprio procedimento e dizem: as pessoas conhecem o meu procedimento. Infelizmente, alguns têm o procedimento conhecido, mas não é o procedimento de um filho de Deus. O procedimento de um filho de Deus é o procedimento que segue o que diz as Escrituras. Não aquilo que eu entendo como bom ou conveniente, mas aquilo que a palavra me mostra como sendo bom e conveniente. Até porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 6, todas as coisas são lícitas, mas ele também diz que nem todas convêm. Ele diz que todas as coisas são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Se o meu procedimento é fruto das minhas concepções e da minha forma de ver o mundo fora da palavra, certamente eu vou produzir o que é inconveniente. Mas se a minha vida, o meu procedimento é de acordo com a visão que eu tenho dessa palavra e com aquilo que Deus implanta no meu coração, com a leitura e a meditação dessa palavra, eu vou viver certamente como um filho de Deus, um habitante da terra, mas um cidadão dos céus. Versículo 9 nos mostra que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. As invencionices e novidades humanas passam. Todas elas vão passar. Todos os modismos têm sua data de validade, mas a palavra do Senhor nunca passará. A palavra do Senhor é pura, e tudo aquilo que é puro, como é o cristianismo, permanece para sempre. A doutrina exposta por Cristo, os ideais defendidos por Ele, ainda hoje nós estudamos, observamos e colocamos em prática. Tem muita coisa que talvez há 30 anos ocupava as mentes das pessoas, os púlpitos de algumas igrejas, e hoje não faz o menor sentido. Mas a palavra verdadeira continua sendo pregada e continuará sendo até o dia da volta de Cristo.
O versículo 10 traz para a gente: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Mais proveitoso que ser detentor de riquezas é seguir o caminho do Senhor. Mais prazeroso do que degustar o mais doce favo de mel é ter a certeza que nós andamos nessa vida ao lado daquele que é todo-poderoso, que é verdadeiro, que é imutável, que é misericordioso, que é bondoso, que é gracioso, que é longânimo, que é criador e é sustentador de todas as coisas. O versículo 11 nos diz: além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. É pela palavra do Senhor que nós somos guiados. Qual é a vontade de Deus? Abra a sua Bíblia. Quer escutar a voz de Deus dizendo para você qual o caminho a ser seguido? Abra a sua Bíblia. E se você não compreender, peça a Ele que abra o seu entendimento. Que o Santo Espírito seja o seu mestre, o seu guia, aquele que vai te explicar exatamente o que aquela mensagem traz para você de realidade, de aplicação para hoje. É pela palavra de Deus que nós somos orientados a um viver sadio e santo na presença de Deus. Se nós guardamos os preceitos do Senhor, é sinal de que nós estamos sendo dia após dia preservados e aperfeiçoados por Deus. É Ele que tem nos feito perseverar naquilo que nos foi pregado e que nós dependemos exatamente dessa mensagem para fazer a sua vontade. Paulo se dirige a um dos grupos que ele pregou durante tanto e tanto tempo, dizendo: vivam de modo digno do evangelho que vos foi pregado. Essa mensagem é muito atual, porque nós precisamos viver de modo digno daquilo que nos foi pregado. Quando ele diz em guardar os seus mandamentos, os seus preceitos, a grande recompensa, a gente não corre atrás da recompensa, mas a gente sabe que ela é garantida para aqueles que são preservados e permanecem fiéis. Eu não vou servir a Deus esperando algo em troca, mas eu sei que algo está à minha espera, porque Ele me preservou fiel a Ele. Por último, Davi ora por graça nos 3 últimos versículos, e ele começa perguntando, refletindo sobre os seus erros e avaliando a extensão e o poder da graça de Deus. Davi pergunta: quem há aqui possa discernir as próprias faltas? Quem? É bem verdade que nós sabemos que nós continuamos pecadores e falhos, embora justificados pelo sangue de Jesus. Mas nós continuamos pecadores e falhos. Também é verdade que parte dessas nossas faltas são cometidas involuntariamente. É quando você pergunta a uma pessoa: por que você fez isso? Ela diz: eu não tive a intenção. Eu não sabia que ia causar algum dano. Eu fiz com a melhor das intenções. Eu fiz pensando no bem, mas produziu o mal. Isso acontece. Mas consciente ou inconscientemente nós somos culpados sim pelos nossos pecados. Essa é a questão. E não somente pelos nossos pecados, mas pelas consequências deles. Aquilo que nós fazemos, somos responsáveis pelos nossos atos. Por isso o pedido de Davi pode tranquilamente ser adotado por nós hoje, no sentido de permanecermos em paz e em comunhão com o nosso Deus. Absolve-me das que me são ocultas. Então, qual seria a nossa oração, observando o início da oração de Davi? Senhor, perdoa-me pelos pecados que eu tenho cometido. E se alguma coisa eu avaliei errado e não considerei pecado, e não considerei que foi algo mal da minha parte, me absolve também destas coisas, pela tua misericórdia. Às vezes a gente quer pedir perdão por alguma coisa e diz assim: se eu lhe ofendi em alguma coisa, me perdoe. Seria tão mais fácil a gente dizer: eu peço perdão por isso e por isso. E se ainda tem mais alguma coisa, eu também peço perdão. A gente olha para a própria condição e diz: Senhor,
me perdoe pelas falhas que eu cometi pela minha fala, me perdoe pelas falhas que eu cometi pelas minhas atitudes, Senhor, me perdoe pelas falhas que eu cometi pelos meus pensamentos, e se eu ainda fiz alguma coisa que feriu a tua santidade e não refletiu o teu caráter a outras pessoas, me perdoa delas também. É assim que Davi ora, é assim que nós devemos orar. E ele continua orando no versículo 13, dizendo também da soberba: guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ele pede ao Deus que guarde o seu servo da soberba. Nós precisamos pedir a Deus que nos guarde da tentação de nos acharmos santos demais, consagrados demais, que chegamos a achar que não temos pecado. Até porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, esse já pecou. Ele está mentindo. Nós precisamos pedir que Deus nos guarde do sentimento de autossuficiência. Eu já li demais a Bíblia. Eu estou abastecido. Não preciso mais dela. E aí você cai. Eu já orei demais na minha vida. Não preciso mais orar tanto. Não preciso demorar tanto nas minhas orações. Eu acho que posso passar uns 15 dias de férias de Jesus. E aí você cai. Nós não podemos ter o sentimento de autossuficiência que vai nos levar a viver sem estar na dependência de Deus. De fato, se não vivermos na dependência de Deus, nós estamos cada dia mais passivos de cair. Então, que Ele nos ajude a caminhar de uma maneira irrepreensível, como Ele diz aqui. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A gente não pode se acostumar com a prática nem das grandes nem das pequenas transgressões. Foi só uma mentirinha de nada. Foi uma mentirinha para o bem. Foi um pecado de leve. Foi um deslize. Não vamos criar eufemismos para aquilo que cria uma separação entre nós e Deus. É pecado. Pecado é pecado e continuará pecado. E ou nós buscamos de Deus poder para nos afastar do pecado e estar cada dia mais próximos dele, ou seremos dominados pelo pecado. Graças à sua misericórdia e ao seu amor, nós fomos libertos do pecado, da prática do pecado, da forma deleitosa do pecado. Porém, a nossa natureza continua pecaminosa. Em nós há uma grande limitação. Não é porque nós temos a certeza de salvação que podemos viver de qualquer jeito. Por isso que Davi diz: me guarda da soberba. Ter certeza de salvação não é sinal de soberba. É uma enorme responsabilidade. Você tem certeza da sua salvação? É ótimo. Tenha mesmo. Mas encare a grande responsabilidade. Se eu tenho certeza da minha salvação, eu sei que o sacrifício de Cristo foi por mim. E se eu sei que o sacrifício de Cristo foi por mim, eu tenho que valorizar esse sacrifício. E como é que eu vou valorizar esse sacrifício? Vivendo de acordo com os preceitos do Senhor. E é difícil demais. Mas a gente sabe que vivendo de forma irrepreensível, segundo os preceitos do Senhor, vai ficar livre de grande transgressão. E de outras questões muito penosas para a nossa vida. O versículo 14, meus irmãos, aponta para a infinita graça de Deus. É pela graça de Deus que nós somos salvos, mediante a fé. É pela graça de Deus que nós somos sustentados e vivemos nesse mundo desafiador. Se não for pela graça, a gente é engolido pelas circunstâncias, pelas dificuldades e pela própria natureza. É pela graça de Deus que nós perseveramos na observação dessa palavra, que vira prática diária nas nossas vidas. Porque tem dia que a gente passa longe dessa palavra, mas pela graça de Deus, a gente vai passando naquela estante empoeirada e vê aquela palavra, abre e tudo muda na nossa vida. É pela graça de Deus que nós fomos eleitos para ser seus servos, a fim de que tudo que nós façamos seja para a sua glória e louvor.
se não fosse pela graça de Deus, nós não teríamos perspectivas de futuro. E há poucas coisas mais deprimentes do que conversar com alguém que não tem perspectiva de futuro. O que é que você vai fazer amanhã? Não sei. Quais são seus planos para o futuro? Não sei. O que é que você espera do amanhã? O que Deus quiser. Pessoas que não entendem que Deus nos salvou não para ficar de braços cruzados esperando a volta de Cristo, mas Ele nos chamou e nos salvou para que nós trabalhássemos, para que o seu nome fosse conhecido, para que Ele fosse glorificado e para que muitos se rendam aos seus pés, assim como nós nos rendemos outra hora. Por isso o pedido final da oração de Davi precisa ser o nosso, para que o nosso serviço ao Senhor seja útil e agradável aos seus olhos. Que em nossa vida cristã essa oração seja uma constante. E com ela eu encerro. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que aquilo que nós falarmos, que aquilo que nós pensarmos e tudo que produzirmos possa ser agradável ao Senhor. Que a nossa vida glorifique a Ele. Que a nossa vida seja um culto em louvor ao Senhor. Que a nossa vida produza a glória para Deus. Nos alegre em sabermos que estamos fazendo o certo, caminhando corretamente. E aguardemos a volta gloriosa de Cristo, sabendo que em tudo Ele nos guardou e preservou. Do começo ao fim, não foi mérito nosso, foi o mérito dEle. Do começo ao fim, não foi o nosso esforço, foi a graça dEle. Do começo ao fim, não teve nada a ver conosco, foi tudo dEle, por Ele e para Ele.